Nós estamos falando em uma série sobre prosperidade para que possamos entender a ideia de Deus no tocante à prosperidade para com a nossa vida. No último domingo, eu tentei convencer você que você é próspero e a ideia não é sua, a ideia é de Deus. A prosperidade que alcançou minha vida e que alcança a sua vida não vem de uma estratégia sua, é Deus que quer que você seja próspero. Então eu passei 1 hora na semana passada tentando convencer você a acreditar que você já é próspero. Amém? Levando em consideração essa prosperidade que não é só dinheiro, mas também o é. Amém? Nós estamos agora em um texto célebre, onde as pessoas vão falar que a prosperidade pode ser influenciada de acordo com a nossa generosidade. E dependendo da nossa versão da Bíblia, nós temos uma das mais conhecidas, diz: Dai e dai-se-vos-á, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão também. Porque a medida como você mede, você também será medido. Só que esse texto é o versículo 38 do capítulo 6 do livro de Lucas. O versículo 37 fala de julgamento. Volte aí, um versículo. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que você mede será usada como medida para medir vocês. Então você consegue perceber que a lei da semeadura também funciona para julgamento. E eu ficava meio que me remoendo quando eu estava na posição de vocês, sentados, ouvindo, onde a pessoa vinha aqui e tentava nos estimular, aqui ou em outras igrejas, aqui não, em outras igrejas, e tentava nos estimular a ofertar e a dizimar, levando em consideração o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 38. Dei e dai-se-vos-á, uma boa medida, sacudida, transbordante. Começa a imaginar a cena. Uma boa medida, recalcada, imagina um saco, sacudida, transbordante. Então, a medida era algo que enchia um saco e você balança o saco para caber mais. Quem já trabalhou com feijão aqui sabe o que eu estou falando. Eu já trabalhei com feijão. E a gente colocava feijão e se o saco não fosse tão profundo, para colocar um saco de feijão tem 60 quilos. E para você colocar 60 quilos de um saco de feijão você até consegue. Mas um saco de farinha tem 40 quilos. Porque o saco é a mesma medida, mas a farinha tem mais volume. Então, para você colocar 40 quilos de farinha em um saco, ele tem que ser recalcado, sacudido e ainda transborda. Então, quando eu via as pessoas falando de prosperidade e usava esse texto, eu falava, mas o contexto não tem nada a ver. O contexto está falando de julgamento. Então, se eu julgar alguém, uma boa medida, recalcada, sacudida, também será usada para me julgar. Só que em Gálatas também fala que Deus não se deixa zombar ou escarnecer, que tudo aquilo que o homem plantar certamente colherá. Ou seja, a lei da semeadura, para quem julga, será julgado. E para quem semeia, também colherá. Então nós estamos falando não de um versículo isolado, nós estamos falando de uma cultura celestial, aonde eu faço e eu recebo por aquilo que eu fiz. Só que a prosperidade não é mérito seu. A prosperidade está dentro de um conglomerado que atende pelo nome de salvação. Quando você aceita Jesus, você não precisa fazer mais nada para receber a cura. É só receber. E aí a meritocracia fica em choque. Não, mas o que é que eu preciso fazer? Você precisa crer que é curado. Porque sobre as suas pisaduras, Ele nos curou. As suas feridas nos curou. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E nós fomos. Aconteceu. Curado. Logo, todavia, eu não posso negligenciar leis naturais. Se eu chego aqui para você e digo, eu sou curado. E todos os dias durante essa semana, eu acordo pela manhã e como um hambúrguer, que eu não vou falar a marca, mas você já sabe que aquele MC não funciona. E aí de manhã eu como hambúrguer com Coca-Cola. E aí na hora do almoço eu não almoço. Quando for 4 horas da tarde eu compro uma batatinha frita. E eu como novamente com uma Coca-Cola.
e agora eu não quero mais tomar uma... Não era para estar falando Coca-Cola, não, era para estar falando refrigerante, né? E aí eu vou e tomo um Sprite. Eita, não era para falar Sprite, não, era para falar refrigerante, né? E aí eu começo a não mais respeitar as leis naturais do tocante à semeadura. Se eu planto bobagem dentro do meu corpo, eu vou colher os frutos disso. Então, eu creio que sou curado. Logo, eu tenho que andar em um comportamento para que a cura se manifeste e eu não seja um agente limitante da manifestação da cura no meu corpo. Logo, se eu digo que sou salvo, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Mas a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Logo, o trabalho de Cristo Jesus está estabelecido. Ele nos deu livre acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo e eu e você temos acesso ao Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Logo, eu tenho que renunciar às obras da carne, para que eu possa viver em santidade e quando a última trombeta tocar, eu escute o meu nome. Eu não posso falar, Senhor, o Senhor me curou, o Senhor me salvou, glória a Deus, então eu vou comer qualquer coisa porque Ele me curou. O Senhor me salvou, então eu vou viver pecando, porque já agora a graça me alcança. Todavia, eu também não posso fazer isso para uma vida de prosperidade. Logo, a palavra fala que também eu estou protegido. Dentro dessa palavra condensada, salvação, está a preservação. Logo, se eu não sou responsáveis às leis dos homens e defino andar acima da velocidade em noite, neblina e chuva, há uma probabilidade maior que eu me envolva em um acidente. Todavia, se eu ou você batemos o carro nessas condições, nós não podemos negligenciar a responsabilidade, nós não podemos partir essa responsabilidade para Deus, colocar a responsabilidade em Deus, dizendo que Ele não nos preservou, porque uma lei foi quebrada. Logo, eu sou responsável pelos meus atos, como Deus o foi responsável pelos seus atos, mandando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que eu tenha a vida eterna, eu preciso crer. Para que eu receba a cura, eu preciso crer. Para que eu receba preservação, eu preciso crer. Para que eu receba prosperidade, eu preciso crer. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que andar respeitando o meu corpo. Eu preciso andar respeitando as leis naturais. Eu preciso andar conforme a palavra. Logo, se eu sou próspero, eu tenho que andar como um próspero anda. Logo, se eu sou curado, eu tenho que andar como um curado anda. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não cria marionetes. É tanto que ele lhe dá a opção de escolher o outro lado. Deuteronômio fala, capítulo 28, se eu não estiver enganado, que Deus diz, abre aspas, é Deus que diz: eis que diante de ti eu coloco os céus e a terra como testemunha, o dia e a noite, o sol e a lua, o bem e o mal. Mas deixa eu te dar um conselho, escolhe o bem. Mas a responsabilidade de escolha é sua. Eu posso ter disponível para mim a cura, mas eu não posso me alimentar de hambúrguer e esperar que a cura vai se manifestar. Não vai. Eu não posso crer em preservação e negligenciar leis da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para que você possa passar, tem que sair o caminhão da frente. Se você avançar a linha contínua, é capaz que você se envolva em um acidente. E Deus não é irresponsável. Somos nós que somos. Então o diabo usou dessa estratégia. O diabo chegou para Jesus e falou: vai, se joga, porque aos teus anjos ele não dará ordem ao teu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para que a cura se manifeste, eu preciso preservar meu corpo. Para que a preservação se manifeste, eu não posso infringir leis naturais. Para que a prosperidade se manifeste, eu preciso plantar. É assim que funciona. E nós vamos ler que se eu planto julgamento, eu colho uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se eu colho o serviço, só não fico. Se eu planto. Se eu planto recursos, o que é que você acha que você vai colher?
Vou repetir. O som tá bom? Dá dando para ouvir aí? Se eu ou você plantamos recursos, o que você acha que nós vamos colher? Exatamente. Porque nós não compramos. E isso é uma coisa que nós não podemos negligenciar em uma série de prosperidade como essa. Nós não compramos o favor de Deus. A prosperidade foi entregue. Como a cura. Como a preservação. E como a salvação. Mas você consegue acreditar que eu sou salvo? Você olhando para mim, eu tenho um cara de quem sou salvo? Mas se eu falar a vocês que eu trago minha esposa todos os dias? Mas e se eu falar a vocês que na hora de pagar os funcionários eu tiro um pouco do dinheiro deles? Mas e se eu disser a você que quando eu vou pagar, quando eu preciso sair do Paraguai com alguma mercadoria, eu suborno os agentes? Você vai acreditar que eu sou salvo? Não. E se eu falar que sou próspero e negligencio dízimos e ofertas, você vai acreditar que eu sou salvo, que eu sou próspero? Não. Você consegue perceber que a parte de Deus está estabelecida? Que o que Ele faz é imutável? Mas que eu e você precisamos fazer a nossa parte? A prosperidade, ela não isenta a nossa responsabilidade de ser generoso. Como a salvação não isenta a sua responsabilidade de viver uma vida de santidade. Como a cura não isenta a sua responsabilidade de cuidar do seu corpo. Como a preservação não isenta a sua responsabilidade de andar devagar, por exemplo. De saber que, vamos colocar um parâmetro de avaliação no tocante à segurança. Se você mora aqui, por exemplo, e você precisa... Qual o nome de um bairro perigoso aqui em Foz do Iguaçu? Bubas? Jupira? Pronto. Você mora aqui e suponhamos que tem um bairro depois de Jupira que você precisa atravessar o Jupira para poder ir para lá. O que é que você faz? Você vai. Porque aos seus anjos ele dá ordem ao seu respeito para lhe proteger e lhe guardar. Todavia, se você vai correr, não seria melhor você correr em um parque? Não, eu vou correr no Bubas, porque lá Deus vai me proteger. Meu irmão, seja estratégico. Então nós precisamos entender que Deus não fez marionetes. Deus fez homens e mulheres e Ele espera que o nosso culto seja inteligente, racional. Que eu e você possamos analisar e não descer de goela abaixo uma informação que nós não entendemos. Perdão, nós temos que entender. Porque se você olhar na história, as grandes invenções foram tudo cristãos que fizeram. Porque eu nunca vi filho de Satanás fazer o que presta, eles fazem um carnaval. Mas eu e você não podemos achar que uma vida de santidade pode ser negligenciada para podermos ir ao céu. Que uma vida de preservação pode ser negligenciada para andarmos em segurança. Que uma vida de generosidade pode ser negligenciada e vamos andar em prosperidade. Não vamos, porque quem planta pouco, colhe pouco. Quem não planta nada, não colhe nada. E quem planta com a abundância colhe. E agora nós temos um parâmetro informativo para que você possa definir o que é pouco e muito. Redobre sua atenção. Jesus Cristo estava na frente de um gasofilácio. Amém? E na frente desse gasofilácio, ele observava a conduta das pessoas que levavam as suas ofertas. E algumas pessoas começaram a levar grandes quantias de dinheiro. E Jesus estava avaliando tudo aquilo. Quando uma viúva levou algumas moedinhas de cobre, ele falou, opa! Graças a Deus encontrei uma oferta. Essa mulher plantou muito ou pouco? Pouco. E agora nós estamos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 20. Davi tem uma inspiração de oferecer a Deus um holocausto. E ele escolhe as terras de Araúna. Logo, ele vai para a terra de Araúna. Chega lá e imagina o rei do mundo. Porque a Bíblia fala que quando Davi sucedeu o seu trono para Salomão,
todos os exércitos do inimigo de Deus, de Israel, Davi tinha sujeitado a todos. Então, Israel era o centro militar do mundo, onde todos os exércitos do Deus vivo tinham sido sujeitados por Davi. E aí imagina você, estar em casa de boa, sentado na sua rede, comendo seu cuscuz, e vem Trump. Trump não chega nem nos pés de Davi, porque Trump não sujeitou a China. Se for mexer com a China, vai dar um negócio, vai ser uma zoada. Mas Davi conseguiu isso. Davi venceu todo mundo. E aí está lá, um homem muito acima de Trump. E ele chega nas tuas terras. Imagina a tremedeira. Você entende essa expressão? Chega Davi com os seus valentes. Eu vou falar um dos valentes de Davi. A Bíblia fala que um homem que defendia Davi na guerra, em uma noite ele matou 1000 homens só. Teve outro que foi defender Davi, e na sua defesa, o sangue dos inimigos que foi tão abundante que colou a sua espada na mão. Os valentes de Davi eram homens que venciam milhares. E agora está a cena. Araúna na sua casa, levando em consideração a fama de Davi, vencedor de gigantes, com seu celebre grupo de guerreiros acostumados a vencer milhares de milhares. A música era famosa. Saul vence milhares, Davi vence 10 milhares. E esse homem celebre, esse homem incrível, que conhecia o que era honra, conhecia o que era ser honrado, conhecia quem era Deus e conhecia como se comportar para o Deus que ele servia. Está nas terras de Araúna. Araúna, acredito que abre a porteira de uma forma um pouco apressada, porque está vindo o rei do mundo, e ele fala: rei, o que eu tenho contigo? Aí Davi fala: não, eu vim aqui oferecer um holocausto a Deus nas suas terras. Araúna, não seja por isso. E está aqui o boi, e está aqui a lenha, e está aqui a terra, e eu tenho uma praga para jogar para você. Eu tenho uma bênção para falar. Eu tenho um rogos, uma profecia. Levante suas mãos, reis. Ele não teve a ousadia de falar isso. Ele só disse uma frase. Ele falou: Davi, Senhor, rei, que o Senhor receba a sua oferta. E o que é que Davi falou? Não. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. E estamos no versículo 24, de 2 Samuel, capítulo 24. E agora? Qual foi a oferta que agrada o coração de Deus? Porque antes de contar essas duas histórias, eu disse que quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia com abundância, colhe com abundância. Nós temos duas histórias, onde o rei do mundo compra o direito de oferecer um holocausto nas terras de Araúna, que já foi ofertado a ele, mas ele não recebeu, e pagou 50 moedas de prata, uma pequena fortuna. Já outra mulher oferece a Jesus Cristo 2 moedas de cobre, e os dois agradaram a Deus. Como eu e você podemos avaliar o que é pouco ou muito? Se quem dá 2 moedas de cobre foi muito, e quem deu 50 moedas de prata também foi muito. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe quem semeia pouco? Quem recebe a direção de fazer e não é fiel. Quando Deus convida você para ser dizimista e você não é, você está ofertando pouco você vai colher. Quando Deus manda você chegar aqui, por exemplo, e ofertar alguma coisa. Quando Deus encontra você na rua e Deus fala: para esse mendigo aí, paga o almoço dele, você não faz. Quando você recebe uma direção no seu coração para fazer algo e você não faz, você está ofertando pouco. Sabe por quê? Porque Deus não se move por quantidade, Deus se move por fidelidade. E todas as vezes que alguém pegar um microfone como esse, não aqui, porque eu sou muito atento a isso, mas na internet onde você ouvir, ou em qualquer outra igreja que você for visitar, e alguém falar: dê mais para que você receba mais, ele está tentando tirar seu dinheiro. Seja fiel ao que está escrito na palavra e você colherá mais. Amém. Glória a Deus. Porque não é
sobre a quantidade, é sobre a fidelidade. Teve dias que Deus me pediu R$2 e teve dias que Ele me pediu um carro zero. E aí? Nas duas eu fui fiel. Nem falta R$2 na minha carteira e nem falta carro na minha casa. Você precisa entender, meu irmão, quem é seu Deus. Porque se você confia na provisão, você não confia no provedor. Se você acha que é seu salário que vai lhe manter, sirva a Ele. Agora, se você acredita que é Deus que vai lhe manter, seja fiel, dizimista e ofertante. Porque não é sobre dar pouco. O meu dízimo é R$100 mil, ou o meu dízimo é R$10. Não é sobre isso não, é sobre a fidelidade de ser dizimista. Porque nós temos uma ideia errônea, que quando tivermos mais, seremos fiéis. Não vai ser. Quando eu ganhar 10 salários eu vou dar, se você não é fiel em um. Eu não sei você, eu não ganho um salário, nem 2, nem 3, eu ganho bem mais do que isso. Mas quando eu fui ser dizimista com um salário, já doeu. E se eu não fosse dizimista com um salário, para ser com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Nós pensamos que podemos enganar Deus. Deus sonda teu coração. Deus sonda seu coração. E não venha dizer que você ama ao Senhor se você decide ser infiel a Ele pelo trocado que tem no teu bolso, não. Se tu é mais fiel ao trocado que tem no teu bolso ou ao trocado que eu tenho no meu bolso, o nosso Deus é Mamon e não Deus de Israel. Só existe 2 deuses na Bíblia. Sabia? Um é Jeová, o meu Deus e o seu Deus, e o outro é Mamon. Porque quando eu e você ouvimos uma ministração como essa e damos glória, é porque somos fiéis. Agora, se a gente escuta isso e ficamos tristes, é porque somos infiéis. Porque a fidelidade, ela grita, assim como a infidelidade também. E nós precisamos entender que a prosperidade é a vontade de Deus, assim como a cura também é. Mas se eu como besteira, eu não vou andar em cura. E se eu sou infiel, eu não vou andar em prosperidade. E tenho dito isso aqui de uma forma velada, mas preciso ser mais explícito. Porque eu não quero que vocês andem em dificuldades financeiras. E quem não é generoso não prospera. Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ele tem cara de próspero. Então ele é fiel. Aê! Então ele é fiel. Aleluia! Você viu as jovens senhoritas da nossa recepção? Como elas estão bem vestidas? A prosperidade já começa na porta aqui, meu irmão. Vamos ler alguns versículos para que possamos partir, dando seguimento na ministração. Eu quero reforçar bem essa parte. A fidelidade a Deus nunca vai ser sobre quantidade. Nunca vai ser sobre quantidade. Porque nós vimos que teve pessoas que deram moedas de cobre e agradaram a Deus. E teve pessoas que deram grandes fortunas e agradaram a Deus. O que é que agrada a Deus? Fidelidade. Então nunca avalie o que você faz para Deus no tocante à quantidade. Porque Deus está acostumado a transformar pouco em muito. Fica de boa. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. O pouco e o muito de Deus, ele não é avaliado como os homens avaliam. O pouco e o muito de Deus é avaliado pela fidelidade. Vamos tê-lo aqui? 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Vamos lá. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi a Serepta.
Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Para que possamos ler todos os outros textos que vamos ler, eu quero lhe contar essa história e eu vou parar na metade de uma forma intencional. A Bíblia fala que Elias estava em um cenário geográfico de escassez. Logo, se aqui está fazendo sol, e o sol daqui não é um sol normal, ele tenta lhe matar. Já percebeu isso, já, né? Eu vi uma frase que define muito bem o pôr do sol de Foz do Iguaçu. Alguém colocou nesses Instagram que tem aí, famoso de Foz do Iguaçu, o pôr do sol mais lindo do mundo. E aí alguém comentou lá: pôr do sol mais lindo? Eu não vejo beleza nenhuma, eu quero que ele vá embora. Ele passou o dia todo tentando me matar. Eu nunca esqueci essa frase. E toda vez que eu venho na ponte, 5 horas da tarde, e aquele sol na minha nuca aqui, eu falei: rapaz, vai cozinhar meu juízo. E eu falei: ele está tentando me matar, mas ele vai dormir e eu vou ficar de pé. Amém? A gente tem que ter fé para ganhar até do sol. Josué não ganhou? Amém? E aí, imagina o cenário. Nesse contexto geográfico que Elias estava seca, estava sol, e o sol estava tentando matá-lo. E aí Deus teve misericórdia de Elias, ele falou: vai para outro lugar, vai lá para Sarepta, e lá vai ter uma viúva. Como você imagina que essa viúva seria? Nós temos um homem, um profeta, poderoso em obras, que ele orou, e uma fogueira, que estava com a lenha molhada, várias vezes, ele mandou molhar tanto a lenha, que a Bíblia fala que criou um riacho do lado do holocausto, de tanta água que desceu. Esse homem orou, e o fogo do céu desceu, e consumiu a lenha. Você acha que essa pessoa tinha alguma limitação no tocante à fé, para orar, e maná do céu cair para ele? Para que possamos chegar no versículo 7, passamos do 1 ao 6, não é verdade? E antes disso, corvos estavam alimentando ele. Imagina a experiência de um homem que vê fogo do céu caindo. E quando ele não está vendo fogo do céu, ele vê urubu levando comida para ele. Se fosse um pombo, pombo é vegetariano, meu irmão. Faz mais sentido. Mas era um urubu que estava levando. E o urubu não comia a carne. Não era só o urubu levar a carne, era o urubu não comer. E o abutre lá, o corvo, levava comida para ele. E aí, chega um dia que Deus tem uma estratégia. Deus manda Elias ir para a casa de uma mulher, para uma cidade. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher pobre. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Faz sentido isso? Imagina Gustavo. Vamos supor que Elias fosse Gustavo. Ou Alisson. Olha o tamanho dos homens. E aí tem uma viúva para alimentar um homem. Como Gustavo ou Alisson. E aí eu chego e falo: olha, a senhora está bem? Estou, meu filho. Eu sou viúva há 30 anos. Aleluia, eu tenho uma bênção para a senhora. Qual é, meu filho? Eu vou mandar a Alisson morar com a senhora. Faz sentido? Faz não. E quando o Alisson chegasse lá, falou: o pastor mandou vir morar aqui com a senhora. Foi, que bênção. Ele falou: agora faça um bolo para mim. Você receberia essa pessoa? Você mandava a Alisson e o pastor ir lá para a igreja católica. Não era? Você mandava. Não, vai lá para a igreja batista. Para cá não. Lá para a Universal eles fazem a sua caridade lá. Mas Deus assim o fez. E quando essa mulher é encontrada por Elias, ela está pegando alguns gravetos. Traga lá um bolo para mim e um vaso d'água. A mulher fala: eita, deixa eu lhe dizer uma coisa. Está sabendo não, é? Ela diz: não, estou não. Ele fala: é porque esses gravetos aqui é para eu fazer um bolo. Para mim e para o meu filho. Depois que eu fizer esse bolo, eu e meu filho vamos morrer. Porque a gente não tem mais nada para comer. Agora você descobriu o porquê Deus mandou Elias para lá. Porque Deus não tinha nenhum problema em mandar mais uma semana corvo levar comida para Elias. Deus não tinha problema nenhum em fazer com que um pé de manga desse bode morto para Elias comer.
Deus não tinha problema nenhum em pegar um anjo e todos os dias servir Elias, o anjo que um dia serviu a Jesus em Mateus capítulo 4 e levou para ele um banquete. Esse anjo não morreu, ele já estava vivo também no tempo de Elias. Então o anjo podia estar lá no WhatsApp, fazendo stories, e Deus poderia falar: ei, tu aí que está lá vagabundando, vai ali levar para Elias uma semana de carne para ele. Mas Deus não o fez. Não era a limitação dos anjos no céu que fez com que Deus mandou Elias para Sarepta. Não foi a falta de criatividade de Deus, porque Deus mandou corvos alimentar Elias. Foi que Deus viu que para aquela mulher prosperar, ela precisava plantar. Pelo amor de Deus, largue mão da avareza. Deus não precisa. Ele não está interessado no que você tem. Ele quer transformar você. Eu não consigo ver uma prosperidade onde as pessoas são avarentas. Deus poderia alimentar Elias até Elias ser arrebatado. Mas ele decidiu não mudar a história de Elias. Para Elias seria mais um milagre extraordinário. Deus decidiu mudar a história de uma viúva pobre. Como? Ofertando. Meu irmão, deixa eu lhe dizer um negócio. Se você não acredita nisso, pelo amor de Deus, não acredite em mais nada. Porque se você acredita que Deus desceu fogo do céu para queimar o holocausto de Elias, você tem que acreditar que Deus usou uma viúva pobre para alimentar ele. E a farinha da panela nunca mais acabou. E o azeite da botija nunca mais secou. Sabe por quê? Porque ela deu primeiro do que ela comeu primeiro. Todas as sementes que chegam na sua vida e todas as plantações que chegam na sua vida é baseado na sua fidelidade no pouco. Se você é fiel hoje no que você tem, você vai ver a prosperidade de Deus amanhã. E não culpe Deus pela sua infidelidade. Como eu não posso culpar Deus pela minha infidelidade. A responsabilidade é sua de entrar aonde Ele quer que já esteja disponível para você. Você consegue perceber que Deus não tem problema com a vida de Elias? Ele cuidou de Elias até aparecer alguém que precisava ofertar. Meu irmão, a palavra é tão poderosa, não na palavra da Bíblia, mas conhecendo o que a Bíblia fala sobre a palavra, é tão poderosa, que sabe o que aconteceu, Felipe? Ela fez o bolo, deu primeiro ao profeta, o profeta comeu. Sabe o que aconteceu? O filho dela morreu. Morreu. Mas quem planta, colhe, irmão. Elias, o que foi que aconteceu? Não, meu filho morreu, não disse? O que a gente tinha era pouquinho. Eu falei, não, relaxa. Onde é que o menino está? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quando você anda em honra, honra você vai receber. Aleluia. Quando você anda sem julgar, julgamento você não vai receber. Quando você planta, você colhe. Existe uma conduta nos céus. E a conduta é fidelidade. Fidelidade na santidade, fidelidade para com o corpo, fidelidade para as leis naturais, fidelidade na plantação. Abra sua Bíblia. Em Atos capítulo 20, versículo 35. Eu não sei porquê, mas o relógio dessa igreja corre mais rápido do que os outros lugares. Já percebeu isso? Já são 8h03. Vamos fazer a mesma cultura da semana passada? Nós vamos lendo os versículos aqui, e se você não conseguir anotar a tempo oportuno, você escuta a ministração lá no YouTube, amém? Então nós vamos lendo aqui e vamos ganhando tempo. Então, Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aonde a cultura da prosperidade não está estabelecida, as pessoas têm a ideia só de receber.
Elas querem o quê? Elas querem dar 20 para poder ganhar 40. E você nunca vai ouvir nessa igreja. E se alguém fizer, eu levanto igual o pastor Bando e venho aqui e falo, irmão, ele está errado. Não é assim, irmão. Você nunca vai ouvir nessa igreja aqui alguém falando que você dê só para ganhar, só para ganhar, só para ganhar, só para ganhar, só para ganhar. Porque a pessoa que dá para ganhar é bíblico? É. Está estabelecido? Tá. Mas isso é muito raso. Você não dá para fazer um negócio com Deus, você dá porque você é generoso. Não é uma bolsa de valores de investimento a curto prazo, médio ou longo. O que nós precisamos entender é que a pessoa que estimula, irmão, seja fiel a Deus, porque se você der 20, você vai ganhar 30, 40, 50, 60, é maravilhoso, está na Bíblia, tá, mas a pessoa que está fazendo isso, pode ser que ela esteja entendendo que é barganha. E tem pessoas que são dizimistas e não prosperam, sabe por quê? Porque elas dão esperando algo em troca, e quem faz isso já recebeu sua recompensa. Então, na cultura dos céus, que está estabelecida, é que eu tenho que entender que é melhor eu dar do que receber. Então, pouco importa se eu vou receber, o melhor é dar. Pouco importa. Porque enquanto nós estimulamos pessoas para dar, esperando que elas vão receber, nós criamos um monte de mendigos espirituais. Ou então um monte de barganhadores. Genuíno amor seria esse, que o meu filho só me amasse pelo que eu ofereço a ele? Que amor é esse que eu tenho a Deus? Que eu só dou se Ele me der de volta. Quantas vezes justo eu seria que Lourenço comesse um pão e eu anotasse no bloco de notas do meu telefone? Segunda-feira, 9 horas da manhã, Lourenço comeu 2 pão. Se quando esse menino crescer, ele não me devolver, ele vai arrumar uma confusão. E tem um monte de gente assim na igreja. Eu dei o dízimo, cadê Deus? Eu ofertei, cadê Deus? Oxe, não diz que se eu der eu vou ganhar mais. Cadê Deus? Meu irmão, você dá porque é melhor dar. Você faz porque é melhor fazer. Pense num negócio bom, é não precisar receber. E tem um monte de gente que não entendeu e estão só esperando receber. Eu quero receber. Ele é tão sem noção que ele participa de uma organização que não tem fins lucrativos, que não tem nenhum apoio do governo e ele não contribui nada. E a contribuição do irmão é que ajuda ele a estar no lugar. Porque se eu sou dizimista e Joane é infiel, é o meu dízimo que está mantendo ela aqui. Faz sentido? Amém. Se é o nosso dízimo, se é o meu dízimo, se é o seu dízimo, se é a minha oferta, se é a sua oferta, que mantém essa igreja de pé. Então, se eu sou dizimista e você não é, ou se você é dizimista e eu não sou, você está desfrutando da minha fidelidade. Isso é justo? Você deixaria uma pessoa adulta morar na sua casa, comer da sua feira, usar seu chuveiro elétrico, dormir no seu ar-condicionado e não dar R$1 a você? Por uma semana, né? Tem pessoas que fazem isso e pensam que vão prosperar. Não vão, não. Porque melhor é dar do que receber. Elas estão só com a chave do receber acionada. Como se diz em espanhol, enxufada. Só ligada. Só receber. Enquanto ela só recebe, ela não dá, ela nunca vai ter. Ela sempre vai mendigar. Porque quem recebe, não tem. Que maravilha, hein? Se libertar do quadro de receber e partir para a dimensão do dar. Aleluia. Quem foi que disse isso? Não foi Paulo não, foi Jesus. Paulo só está repetindo. Por favor, coloca aí o texto novamente. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente
para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Não foi Paulo que diz, não. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi Jesus que disse. Que é melhor você sair da condição de pedir e começar para a condição de dar. Que é melhor você começar a ofertar e não esperar só receber, só receber, só receber. Existe uma condição na qual você para de ser um recebedor e começa a ser um agente provedor. As mulheres sabem a importância disso. E não é demérito nenhum esperar que o seu marido seja um provedor. Isso é bíblico. Como os homens sabem, os homens casados que estão aqui sabem, como é bom chegar em casa com a provisão, é ou não é, Gustavo? Meu irmão, isso dá valor às nossas calças. Chegar em casa e falar, não, o quê? Vai pagar o quê? Vai pagar a luz? Toma aqui, ó. Vai pagar água? Vamos pagar água. É o aluguel? Vamos pagar o aluguel. Fazer a feira? Vamos fazer a feira. A menina adoeceu? Vamos comprar um remédio. Agora um homem, que a mulher fala, tem que fazer a feira, não tem não. A luz também não tem não. A água tem não. O menino adoeceu, não tem não. Meu amigo, isso mata qualquer homem de valor. Porque o homem provedor, é ou não é? Ele é digno. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Então nós estamos falando que a pessoa que tem a atitude de dar, ele é digno. Consegue perceber isso? Que a pessoa que está no lugar de oferecer, ele está no melhor lugar. Deus tem para mim e para você o melhor lugar nos céus, na cura, na provisão, na generosidade. Porque maravilhoso é ser curado. Agora, ser curado sem R$1 no bolso é ruim, meu irmão. Pensa esse negócio ruim. É você ter coisa para resolver e não ter dinheiro para pagar. Agora, pensa no negócio bom. É você ter coisa para resolver, ter dinheiro para pagar e ajudar outros que não têm. É o que você acabou de ler. Que eu e você temos que trabalhar arduamente para ajudar os outros na sua necessidade. Maravilhoso é poder oferecer os braços. Mas maravilhoso é oferecer os braços e o coração. Você pensou que eu ia falar oferecer os braços e o bolso, né? Eu vou falar uma coisa bem pesada aqui. Porque não é só vocês que vão assistir isso. Isso vai ficar no YouTube. Deus não é uma prostituta. Ele não se vende, não. Você nunca vai comprar Deus com 1 milhão ou com 10 milhões. Você pode alcançar o favor dele com 2 moedas de cobre. É só você ser fiel. Aleluia. Abra a sua Bíblia não. Calma. A gente está no modo ganhar tempo, amém? Provérbios capítulo 11, versículo 25. Se você puder anotar, vá tomando nota. Provérbios 11, 25. O generoso, isso, e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Quem aqui já precisou receber alívio e recebeu? Levante sua mão. Eu já. Sabe por que você recebeu? Porque você foi alívio para alguém um dia. Mas se você não foi, não recebe. Se não for generoso, não prospera. E só recebe alívio quem dá alívio. Você consegue perceber o grau de profundidade que existe na fidelidade? Que existe para mim e para você segurança a longo prazo, dependendo da conduta que eu e você temos hoje? Se você faz exercícios e faz dieta, você terá uma boa velhice. Se você planta, oferta e dizima, você terá segurança a longo prazo financeiramente também. É assim que funciona. Agora, como é sublime, para que dê certo, para que funcione, não faça isso para receber. Faça isso por amor. E eu abro aspas agora para falar uma frase que Zé Bruno, o vocalista do Resgate, diz. Se nós precisamos estabelecer uma obrigatoriedade para que exista relacionamento entre um filho e um pai, é melhor que o relacionamento não exista. Fecha aspas. Se você dá porque você é obrigado,
Não o faça, meu irmão. Você não é filho. Você só precisa ofertar e dizimar se você for filho de Deus. Se você for, você não precisa. Porque a responsabilidade da obra de Deus não é sua. A responsabilidade da obra de Deus é dos filhos. Amém? Vocês estão tristes ou estão pensando? Os dois, né? Não, fique feliz, irmão. Nós estamos lendo a Bíblia, amém? Nós não estamos lendo as cartas de Peter Pan, não. É a Bíblia. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Primeira Timóteo 6,18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Meu irmão, você conhece, eu vou falar uma coisa agora muito poderosa. Isso é muito profundo. Você conhece alguém que vai pagar a conta toda vez ele fica por último para pagar a menor parte? Meu irmão, quando eu vejo uma pessoa dessa, eu falo, ele não entendeu o que é o Evangelho. Ele tenta ganhar vantagem em tudo. Se é para dar uma carona, se é para fazer alguma coisa na empresa, se é para fazer alguma coisa na sua casa, se é para fazer alguma coisa em qualquer área, ele sempre tem um jeito de tirar vantagem. A gente vai repartir, e a conta deu R$100 para 4. Aí ele espera alguém dar 30 para ele poder só dar 15. Existem pessoas que sempre vão dar um jeito de mostrar que são pobres, miseráveis e reféns do dinheiro. Que o seu Deus não é Deus abundante e generoso, mas o seu Deus é Mamon. E logo Mamon é insuficiente para ser Deus, porque Mamon não ama ninguém. E aí nós percebemos, por favor, deixa o texto aí. Volta ele, por favor. Isso. E nós percebemos que nós temos que ser ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Se você vai dividir uma conta, dê a maior parte, meu irmão. Se você não conseguir pagar toda. Isso é cultura do reino, aonde as pessoas que têm prosperidade são prósperas, onde as pessoas que têm salvação vão para o céu, onde as pessoas que têm preservação andam em preservação, onde as pessoas que aceitaram Jesus têm a paz que excede todo entendimento. Agora imagina alguém que aceitou Jesus e anda confuso, depressivo, brigando com Deus e com o mundo. Imagina alguém que aceita Jesus e anda uma vida de pecado. Imagina alguém que recebe Jesus e não é generoso. Se seria um escândalo para você eu trair Joana, é um escândalo para mim você ser infiel. Aleluia. Eu juro a você, posso jurar não, foi uma palavra, mas eu digo a você que eu não meditei que falaria essa frase. Porque se eu tivesse pensado que falaria essa frase, eu não teria falado. Veio. Meu irmão, vou dizer um negócio a você. Sabe qual é a profundidade de dinheiro para Deus? A mesma de um pires. Se eu e você não somos fiéis em dinheiro, nós não seremos fiéis às nossas esposas. Não seremos. Porque é tão raso o dinheiro. É tão raso. Vou dar uma dica aqui às mulheres, viu? Se seu marido é fiel dizimista, ele é fiel a você. E se ele não for, pastor? Ele não é fiel a Deus, vai ser fiel a você. É para cair o cabelo. Já está ali, aleluia. Tá bom, tá? Meu irmão. É porque, olha, ou a gente cresce ou a gente cresce. Olha, eu como pastor, eu não quero ouvir você falando, pastor, eu estou dividindo aqui R$5 com a mulher para comprar de pão. Eu não quero ouvir isso não, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu não quero ouvir falar, pastor, eu comprei uma pizza aqui, foi 50 conto, e pensa no trabalho para pagar. Eu não quero ouvir isso não. Eu não quero que você seja a viúva, não. Eu não quero que você viva na limitação da infidelidade, não. Eu quero que você viva a abundância, porque o generoso prosperará.
E quem dá alívio, alívio recebe. Imagina uma vida aliviada, meu irmão. Imagina uma vida próspera, onde tudo que você faz prospera. Existe um texto na Bíblia que diz que se eu consagro a Deus tudo o que eu faço, os meus planos serão estabelecidos. Então consagra a Deus as tuas finanças, meu irmão. Quer ler? Provérbios capítulo 16, versículo 3. Coloca aí, vaso. Eu e você precisamos crescer na área da generosidade. Acabou esse negócio de mendigar dinheiro para dividir conta. Acabou esse negócio de dividir coisa com mulher. Acabou esse negócio de dividir coisa com o irmão. Meu irmão, se você tem, pague. Acabou-se. O Deus que dá um cavalo, dá um capim. Se Deus deu a você uma mulher, sustente ela. Eita! Quer moleza? Busca outra religião. Porque no reino de Deus, os homens comem as broncas. Aleluia! Essa é a pegada, meu irmão. E as mulheres pagam meu lanche no final. Aleluia, esse negócio. Deixa eu dizer um negócio a você. Essa geração mimimi não vai prosperar. Para que a próxima geração esteja estabelecida, nós não podemos negligenciar o nosso papel de homem. Nós vai comer a bronca, meu irmão. A gente sai de casa e ainda que saia chorando, a Bíblia fala que com os feixes voltaremos. Homem resolve problema financeiro também. Homem é homem. Mulher é mulher, e não tem demérito nenhum nisso. A mulher pode trabalhar? Pode, ela faz o que ela quiser, ela é livre, mas a responsabilidade da casa não é dela. É eu e você que comem as broncas. Deixa ela trabalhar para comprar a bolsa da Gucci. Amém? E se ela não tiver tempo, como o João não tem tempo para trabalhar, eu vou trabalhar para comprar uma bolsa da Gucci para ela. Agora viu vantagem? Chega. Por que tu acha que eu arrumei uma mulher tão bonita eu sendo feio? Tem que prometer as coisas, meu irmão. Oxê, vocês estão... Os irmãos que estão nos visitando hoje, a gente é assim, a gente tem um costume de comemorar com o negócio. A gente tem uma mania de ser feliz. Amém? Então, se você é solteiro e é feio, diga as coisas bonitas. As coisas bonitas não é o pôr do sol, não. Fala, olha, quando eu prosperar, eu vou comprar uma casa na praia para a gente ir para lá. Isso aí dá certo. Isso deu certo. Isso dá certo, a bichinha. Pode parecer uma coisa que você não está entendendo. Quando eu a conheci, eu tinha uma bis com motor batido. E ela chegava na igreja de Corolla com aro 21. E eu falava, vixe, é longe demais. Mas quem tem fé tem tudo mesmo. Amém? Eu parava a bis. Pronto, aqui conhece. Não tem um verbo sede lá? O verbo da vida sede lá, do lado da prefeitura. Eu parava a minha moto depois do CDL, para ela não ver o fumaceiro. Já era. A bis com o motor batido. Eu tinha dinheiro? Não, mas eu era generoso. E o que é que acontece com o generoso? Pronto, casei com ela, casa própria, imobiliamos a casa. Pronto, quando ela engravidou de Valentina, aquele que chegava na igreja com a moto, com a bis 2002 com o motor batido, deu 1,30 a ela. Sabe por quê? Porque eu aprendi com minha mãe que dízimo é dízimo. Oferta é oferta. E quem dá alívio recebe alívio. Aleluia. Acabou, meu irmão. Acabou, pode ir embora. Olha só. Provérbios 16, 3. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão entregue, consagre, confie. E tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo. Amém? Seguimos para Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a gloriosa riqueza em... Quem é que vai fazer isso? Mas o que foi que esse povo fez para ouvir isso? Não, você já parou para analisar isso? Que às vezes, quando eu ligo o modo nordestino, eu falo ligeiro e errado. Nada a ver com o Nordeste, viu? Tem muitas pessoas
Porque eu sou criado na feira, meu irmão. Eu fui criado vendendo na feira, feijão, arroz, essas coisas. Então eu falo rápido e às vezes errado. Mas você já parou para analisar que quando Deus diz alguma coisa, Ele não tira do nada? Coloca o versículo 10 aí, por favor, Maciel. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitando, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, como tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a quem? A Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Meu irmão, isso aí não é para qualquer um não. Esse versículo 19 é para quem é fiel. Nós não podemos ser apaixonados, emocionados e falar, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, e a gente não oferta e não abençoa a vida de ninguém. É igualzinho alguém que trai a esposa, que briga com Deus e o mundo, que chama palavrão, que briga no trânsito. É a mesma coisa dele falar, eu sou salvo, eu tenho certeza que vou para o céu. Vai não. É a mesma coisa de uma pessoa ser amante do dinheiro, avarento, negligente às direções de Deus e não abençoar a vida de ninguém e falar, segundo o meu Deus, sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Não vai. Porque para ouvir isso e para ler isso, Paulo disse, eu não falo isso para receber ofertas. Eu estou falando para que a atitude de vocês seja creditada para você mesmo. Amém. Porque aquilo que vocês fizeram por mim, é Deus quem recebe. Você parou para analisar que Epafrodito levou para quem as ofertas? Para Paulo. Mas quem foi que recebeu o sacrifício com aroma agradável? Foi Deus. Coloca o versículo 18, por favor, Marcelo. Recebi tudo. Quem recebeu? Paulo. E tenho mais que suficiente. Quem tem mais que suficiente? Paulo. Eu estou amplamente suprido. Quem? Paulo. Agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram para quem? Paulo. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável para Paulo? Para Deus, meu irmão. A minha fidelidade e a sua fidelidade alcança pessoas, mas quem recebe é Deus. Aleluia. Agora eu estou vendo empolgação da parte de vocês. Glória a Deus. Estou todo arrepiado aqui. Amém? Diga, eu sou fiel a Deus e não ao meu bolso. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Parece que o tempo agora segurou um pouquinho. Vai dar certo. Para você que nos visita, o nosso culto acaba 11 horas, viu? Não é, Alice?
Aí, ó, só presta amiga assim. Diz assim, se não for para ficar até 11 horas, nem vem, né? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Por quê? Se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não. Pronto, chegamos em uma parte importante dessa ministração, aonde pessoas levadas por uma influência externa começam a fazer o que não podem. Aonde homens manipuladores de mentes usam o PNL, usam estratégias de coach para motivar pessoas baseadas em uma necessidade, levando a elas a consideração que elas vão dar 10 para ganhar 20, faz com que essas pessoas deem o que não podem. Façam o que não podem. E essas pessoas, elas gritam, elas não passam veladas. É porque quem é guiado pela ganância não consegue enxergar. As pessoas que seguem homens que tentam arrancar dinheiro delas são pessoas que são levadas pela ganância. E falam, eu vou vender um negócio aqui mesmo que Deus não mandou, porque aí eu vou ganhar mais. E aí elas não percebem que estão sendo passageiras. Logo, o mesmo Paulo, que disse que era Deus que recebia uma oferta agradável, está falando, pode colocar o versículo, por favor? Está falando que quando há prontidão em contribuir, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então você não vai dar o que você não pode. Você não pode, eu vou dizer uma coisa aqui a você, não é sensato, meu irmão, você ter uma direção de Deus e falar, olha, eu vou fazer uma coisa aqui e vai dar certo. Se foi Deus, faça. Deus. Agora se você está falando, eu vou fazer um negócio aqui, eita, eu vou passar no cartão, porque o pastor disse que se eu der 10 eu vou ganhar 100. Não diga que foi não. Eu estou pregando o contrário disso. E tem pessoas que fazem votos, tem pessoas que não fazem coisas que não podem só para ganhar mais. Imagina aquela viúva que deu 2 moedas de cobre, que Jesus recebeu. Imagina ela, o que eu vou fazer aqui? Na minha cultura diz que eu posso vender os filhos para pagar a conta. Eu vou vender esses 2 meninos para ofertar mais. Já viu? Faz sentido isso? Deus pediu isso a ela? Mas para Davi, Deus pediu 50 moedas de prata. É por isso que Deus pede aquilo que você pode dar. Agora, se Deus pediu a você e você avalia que você não pode dar, você podendo, é outra coisa. Não posso ser dizimista? Pode, diz-me a 10ª parte. Você não dá porque não quer. Aleluia. Não tem como negligenciar a afirmação que quem não é dizimista ama mais o dinheiro do que o Senhor. É impossível. Porque quem é dizimista, ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Ele está livre disso. Ele não crê na provisão, ele crê no provedor. É sublime, meu irmão. E nós estamos trazendo esse versículo aqui para que haja equilíbrio, porque a prosperidade é equilibrada, amém? O que é que Deus quer a você? Deus quer que você oferte segundo o propósito do coração. Não sou eu que vou dizer quanto você deve ofertar. É o seu coração que vai dizer. Vou repetir. Não sou eu, não é Joana, não é ninguém que vem pregar sobre dízimos e ofertas aqui que vai dizer quanto você deve dar. É segundo o propósito do seu coração. E melhor, nem com tristeza e muito menos por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, eu e você temos que estar no equilíbrio. Se Deus propôs do meu coração dar uma coisa, é porque eu tenho. Faz sentido, Gustavo, eu te dar uma guitarra, por exemplo, vou dar uma guitarra para tu azul. Aí tu fala, não, mas a guitarra do pastor é rosa, como é que ele vai dar? Eu posso ter o recurso para comprar a guitarra. Mas o que eu preciso entender é o seguinte, que eu tenho que dar segundo o que eu posso.
Não invente nada não, meu irmão. Comece a ser fiel no pouco. Comece a ser fiel no pouco. E no muito você vai colocando. Existe um homem que deu mais de 20 jatos na sua história. Sabe o que é isso? 20 avião. Não, como é a ministra? Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Ele já deu mais de 20 aviões. Sabe como ele chegou na igreja? Eu não sei se você já teve nessa condição. Eu espero que não. Mas ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele dava botão de camisa na oferta. Vai olhar a história dele. Chegava a hora da oferta e ele via, rapaz, eu não tenho nada para dar. Até a vida não está valendo essas coisas todas. E ele diz que ele arrancava os botões da camisa dele e começou a ofertar. Agora ele já deu mais de 20 aviões. Sabe por quê? Porque o generoso prospera. Então eu não tenho desculpa para não ofertar. Você não tem desculpa para não ofertar. O que nós não temos é fidelidade quando nós não fazemos. Mas desculpa nós não temos. Existe um povo na África que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, tão pobres, tão pobres, que uma vez um homem foi lá ministrar e quando foram fazer os dízimos e oferta para pagar a estrutura, fazer as coisas, sabe o que tinha lá nas ofertas? Solange, sabe o que tinha nas ofertas, Solange? Deixa eu ver uma pessoa que é criativa aqui, Marcos. Sinônimo de criatividade. Esse rapaz aí de amarelo que está aqui atrás. Cearense, já começa por aí. Os cearenses vão dominar o mundo se Jesus não voltar. Já tem Jânio César diz que se todos os cearenses que estiver espalhado no mundo voltar para o Ceará, cai cearense no mar. Esse povo se espalha, meu irmão. Esse aqui é um negócio que eu nunca vi. Então o cearense é sabido e está em todo lugar. Quem é cearense aqui? Levanta a mão. É um monte. Então Marcos é muito criativo, inteligentíssimo. Para você ter noção, ele é enfermeiro. E ele fez isso aqui, ó. Não tem nada a ver, meu irmão. O cara é enfermeiro. E ele fez isso aqui, ó. A gente liga. A senhora já foi para uma igreja que tem isso? A senhora já foi em alguma igreja que acende e apaga a luz assim no controle? Não. Lógico, lá não tinha Marcos. Marcos está aqui, minha irmã. Marcos está aqui. Então o cara é enfermeiro, passou mais de 10 anos em UTI e sabe fazer essas coisas. Então, Marcos, usando essa criatividade, essa inteligência que Deus te deu, me diz a coisa mais inusitada e sem valor que tu acha que uma pessoa pode ofertar em um culto. Mais barato do que um botão. Diz aí. Vai, Marcos. Diz. O quê? Não ouvi. Uma abóbora. Pronto. Sabe o que as pessoas estavam ofertando lá? Rabo de rato. Fica aí. Não, você tem noção o que é isso? Você acha que as pessoas que ofertam rabo de rato, eles têm abundância ou eles estão em falta? Estão em falta. Isso. Justa é a sua avaliação. Agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Você vai ler aqui com a gente? Então vamos usar as estratégias que o Marco nos ofereceu aqui. Eita, eu fui fazer a propaganda? Estou brincando. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Extrema pobreza. Um povo que oferta rabo de rato. Mais ou menos por aí. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podia, até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Meu irmão, você tem noção de um povo que vive em um quadro de extrema pobreza pedir para ofertar? Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, nós não chegamos no versículo 5, 6, 7, 8 e 9. Você acha que vai acontecer o que com esse povo?
Porque segundo o Espírito Santo disse aqui agora, eles já são prósperos por dentro. Eu não podia perder essa oportunidade. Porque não é o que eu dou, o que você dá que define quem somos. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. A prosperidade nos alcançou. Mas eu e você, por ser prósperos, temos que ser generosos. Eu e você, como a cruz do Calvário nos alcançou e vai nos levar para o céu, temos que andar em santidade. É igual, como a cruz do Calvário nos alcançou e eu e você vamos andar em preservação, não podemos negligenciar as leis dos homens. Então eu e você, como fomos alcançados pela prosperidade, temos que ser generosos. Então esse povo aqui, meu irmão, eles viviam em extrema pobreza. Versículo 5. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Meu irmão, esse povo deu recursos e os seus trabalhos. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Versículo 7. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, também transborde nesse privilégio de... Então o meu e o seu amor será medido pela medida que você mede com que você entrega aquilo que você dá. Aquilo que você entrega define a quantidade de amor que você tem. Porque extrema pobreza não foi desculpa para eles. Eles deram além do que podiam. E isso para eles foi o quê? Você não sabe o próximo versículo não, né? Espera aí, então, vamos lá. Segue, por favor. Não digo isto como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Olha, comparando-os com a dedicação dos outros. Agora, meu amigo, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem. Aleluia. Você consegue perceber que extrema pobreza não é para você é generosidade e riqueza? Agora, para sairmos da extrema pobreza, precisamos ser fiéis. Porque só prospera quem é generoso. Quem dá alívio recebe alívio. E quem insiste em contribuir é quem se tornará rico. Aleluia. Meu irmão, nós lemos 10 versículos. Foi 9, foi? Vamos ler o 10º. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a ter desejo de fazer. Meu amigo, nós vamos sair de um ambiente onde nós vamos estimular pessoas a serem fiéis, para um ambiente onde as pessoas vão querer ser fiéis. Onde nós não precisamos tirar do negativo, da incredulidade, para colocar no ativo, no sobrando, no positivo da fidelidade. Onde nós seremos as pessoas que tomaremos a iniciativa para falar: pastor, está precisando de quê? Aleluia. Pastor, como é que eu resolvo? Não, olha pastor, no momento a gente só tem um rabo de rato ou um botão, mas vai chegar lá, pastor. Nós não estamos onde estávamos. A prosperidade nos alcançou e nós somos generosos. Você consegue perceber que essa é a cultura que define o reino de Deus? Aonde a generosidade ela envolve o ambiente e nós não estamos preocupados com o que vamos receber, mas com a oportunidade de oferecer. Meu irmão, para tirar um glória a Deus dessa mulher, eu vou repetir. Você já prestou atenção que nós estamos em um ambiente onde nós não vamos mais estar na iminência de receber, mas de entregar? Amém. De novo, amor? Glória a Deus. Aleluia! Você consegue perceber que eu faço essas brincadeiras com o João, com você, para tirar um sorriso do seu rosto? Porque eu quero que você faça isso querendo fazer.
É o que está no versículo 10. Eu não quero que você saia daqui um pouco mais fiel a Deus, sem querer ser. Ah, isso, pastor disse hoje que eu tenho que ser fiel. Meu Deus do céu, ser fiel, negócio sem futuro. Ô irmã, quem é as irmãs solteiras? Levanta o seu mão aqui. Você casaria, minha irmã, com um homem? Vai, Patrícia, levanta a mão. Oxe, eu estou doido para casar, Patrícia. Vamos casar, Patrícia. Armar um irmão bem generoso, né, Patrícia? Bonito, que treina. Eu vi um coroa na academia com 50 anos, que eu não consigo treinar com ele, não. Vou arrumar um desse para tu, Patrícia. Um forte, bonito, que vai cuidar da senhora. E você consegue perceber que nós, você e eu, temos que querer. E aí, imagina uma pessoa que vai casar, como as irmãs são solteiras aqui. E ela fala, não, eu vou casar. E o marido vai dizer, olha, eu vou casar com você. Mas eu digo logo, eu não quero ser fiel não. Tu casava? Porque não é sobre ser fiel, é querer ser. Eu não sei se eu vou expor um negócio aqui de Felipe. Quem conhece Felipe? Aqui. Quem não conhece Felipe, olha para ele ali, aquele rapaz ali, ó, de vinho. É de vinho ou de preto que ele está? É de roxa? Bordeaux, é vinho, Bordeaux. Nós estávamos ontem em um cenário de debates profundos. Estávamos pintando uma cozinha ontem. E aí estava eu, Felipe, o capitão e Mohamed. E eu perguntei, olha a pergunta que eu fiz para Felipe. Para todo mundo, né? Falei, Felipe, todo mundo está lá. Se na Bíblia estivesse escrito que você pode ter 5 mulheres, você teria 5 ou ficaria casado só com Mara? Ele disse, eu ficaria só com Mara. Aí tá certo. Deu um beijinho dele, dê. Deu um beijinho. Deu um beijo, eu tô vendo beijo não, beijo. Isso. É assim que os meninos nascem. Né? Tem que fazer a igreja crescer. Meu irmão, é ter a possibilidade de ser infiel, mas decidir ser fiel. Aleluia. É não contribuir por necessidade ou por constrangimento, mas dar com alegria. É olhar e falar, eu dou porque eu não quero receber, eu dou porque eu sou generoso. Meu amigo, eu vou dizer um negócio a você. Se você praticar isso em 2026, você não tem noção do impacto que vai ter as suas finanças. Porque quem dá alívio, recebe alívio. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Eu vou ler. Não, vamos ler junto aqui. Porque a hora está indo embora. Mas daqui para 11 horas tem 2 horas e 30. Hebreus 13. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vê o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. E você pode ficar de pé, o louvor pode vir. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu irmão, essa é a promessa de Deus para aquele que é fiel a Deus nas suas primícias. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Falar sobre dízimos e ofertas nessa igreja, falar sobre fidelidade, falar sobre honra, falar sobre dinheiro, para mim, como pastor dessa igreja há 3 anos, é muito confortável. Se você olhar para o seu redor, hoje algumas pessoas faltaram, mas na semana passada tinha bem mais pessoas. Você vai olhar para a estrutura e ver que está tudo pago, está tudo pago. Amém. Só pode ser uma ação de fidelidade da gente. Então é muito confortável,
falar sobre dízimos e oferta, falar sobre prosperidade, falar sobre fidelidade aqui. Porque nós somos fiéis. Essa ministração em outras igrejas seria desafiadora, porque o que existe de crente infiel por aí. Mas nós temos um cenário de homens e mulheres que seguram a corda desse lugar. E essas pessoas não estão lá fora não, elas estão aqui no púlpito, elas estão lá embaixo assistindo essa ministração. E sou eu, é você que nós trazemos para esse lugar uma estabilidade financeira na qual podemos ter certeza que amanhã essa igreja estará aberta para abençoar a vida de outras pessoas, assim como abençoar a minha vida e assim como abençoar a sua vida. Mas nós cremos no sobrando. Nós cremos na generosidade sendo contagiada, para que mais pessoas possam não apenas dar, mas receber. E não fazer para receber, fazer porque é privilégio dar. Você conseguiu entender que essa 1 hora de ministração, a intenção seria essa? De não só dar, mas se alegrar em dar. E não dá para receber, ainda que seja justo, se estivesse escrito na Bíblia que poderia casar com 5 mulheres. Mas decidir ficar só com uma, porque ele não está interessado em outra coisa, a não ser em demonstrar o amor que ele tem por uma. Então, meu amigo e minha amiga, para lembrar o famoso pregador, meu amigo e minha amiga, já fui muito para lá já, 8 anos lá. Com todo o respeito e honra que eu tenho à Igreja Universal do Reino de Deus, se você não concorda, conheça a Universal. Minha mãe foi liberta naquele lugar, minha casa, o Evangelho entrou por aquele lugar, e eu via a minha mãe sendo como aquelas pessoas de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, da sua extrema pobreza e miséria, e aquele homem chamado Pastor Daniel colocar a mão no seu ombro e falar: eu estou com você. Minha mãe não tinha nada para oferecer, era um menino feio da orelha grande, que era eu, e uma menina bonitinha do cabelo longo. Até isso eu perdia, minha irmã nasceu bonita e eu feio. E a gente chegava lá com fome na igreja. E eu via minha mãe manifestada nos cultos, com o espírito demoníaco lá. E o pastor Daniel expulsando e falando: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. Deu certo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Aonde a generosidade não for bem-vinda, você não é bem-vindo. Eu não sou bem-vindo. Quem dá alívio, recebe alívio. Amém? Aleluia! Eu nunca vou falar mal do prato que eu comi. Só Deus sabe como a gente chegou ali. Vou dizer uma coisa. Eu vi a minha mãe falando. Ela dividia um pão doce para mim e para minha irmã. E o pão doce era 10 centavos. Eu falava: mãe, a senhora não vai comer não? Ela dizia: eu estou com fome não. Agora eu sei porque ela está com fome. E aí tem gente que fala: a Igreja Universal é a igreja dos ricos. Minha mãe foi alcançada nesse cenário lá. Não abra a boca para falar do que você não conhece não. Sabe por que a Igreja Universal é uma potência? Porque eles ensinam as pessoas a prosperar. Quem dá alívio, recebe alívio. E o generoso prospera. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Se você for fiel ao que você ouviu hoje, Deus será fiel a você. Porque em nenhum momento eu li outra coisa que não foi o que estava escrito nessa Bíblia. E você pode avaliar isso e ouvir essa ministração 10 vezes. Aquilo que você não recebeu veio de mim, mas aquilo que você recebeu veio dele. E eu lhe dou um conselho: siga.